Boa noite, meu nome é Laísa, eu moro em Cabo Frio e faço o curso à distância de Pedagogia na Uniredentor. Hoje vamos falar um pouco da ética da liberdade, da liberdade e alteridade. Eu fiz aqui basicamente uma resenha e vou ler para você. A ética ela é basicamente uma ciência prática e normativa que estuda a moral e determina o que é bom, a partir deste ponto de vista, como se deve agir. Ou seja, a teoria comportamento moral. Na prática, agir eticamente é agir de acordo com os preceitos da moral instituída. A ética também tem muito a ver com a questão do respeito. Hoje a gente pode ver muito no mercado, que tem fila preferencial. Um exemplo, aí vem uma pessoa que às vezes não é idosa ou não está gestante, não tem criança no colo, mas está ali na fila. E tirando o direito das pessoas que realmente têm essa necessidade de não poder estar ali na fila. Também tem é muito visto também nos ônibus, que a pessoa senta lá na cadeira, né, preferencial, aí entra gente gestante, criança no colo, idoso, e às vezes a pessoa nem levanta, tipo, olha pro lado, finge que não tá vendo, finge que tá dormindo, e tipo, isso não é só uma questão de ética, mas também é uma questão de respeito com o próximo. É só a gente pensar, e se fosse eu? Sabe? Então, é basicamente isso. A gente tem que pensar no próximo. Então, uma das importâncias da ética é porque se ela não existisse na humanidade, seria um caos. Cada cidadão deve se incorporar esse princípio como uma atitude de prática diante da vida cotidiana. Então, vamos falar um pouquinho também sobre a liberdade. Todos nós temos direito à liberdade, apesar de não vermos tão claramente, porque a liberdade ela não é exatamente como queremos. Nós não podemos pensar na liberdade só para a gente, mas também para toda uma sociedade, onde temos que fazer certas escolhas. Um exemplo disso, vamos supor uma pessoa que fuma, um fumante. Ele não pode entrar numa sala de aula fumando ou um lugar fechado, porque provavelmente, logicamente, né, as pessoas que estão ali ao redor dele vai se sentir incomodado com o cheiro da fumaça, né? E também, né, lógico, nós sabemos que fumar em local fechado é proibido, apesar de muitos não, né, seguirem essa lei, né? Aí existem dois tipos de condições de liberdade, que é a condição criada pelo homem, que é, como eu estava falando, né, existem dois tipos de liberdade criada pelo homem. Uma delas é inevitáveis e a evitáveis. Então, as que são evitáveis são, no caso, a prisão, o vício das drogas e as doenças, né, causadas por descuido da saúde. Lógico que tem algumas doenças, né, algumas coisas que a gente não pode evitar, né? Vamos supor, uma gripe. Às vezes ela vem e a gente não consegue evitar, ou outras coisas. E tem também, na verdade, me precipitei. Esse é o inevitável, né, que eu acabei de ler. O evitável, para. Bom, essa que eu tava falando, no caso, eram as evitáveis. E na que eu citei que algumas doenças que não podem ser controladas, no caso, são as inevitáveis, que a gente não pode prever, né? Então, outras também inevitáveis são o lugar onde moramos, quando nascemos, onde somos criados, nossa idade, a distância e a nossa morte, né? Coisas que a gente não pode prever, nem nada disso. E um pouquinho também da alteridade é saber se colocar no lugar do outro, né? Pra saber respeitar também a escolha do próximo, né? Então, podemos definir ou entender que a alteridade é ser apto a respeitar as escolhas das outras pessoas, suas diferenças, e entender que a individualidade como algo positivo e não como um erro. Essa aptidão facilita a minimização dos conflitos e revela a identidade do ser humano com virtudes e fraqueza.